Bom, pessoal, eu vou tentar explicar rapidamente aqui o código, mas fico disponível para discutir algum detalhe aí com quem estiver interessado, tá? Alguma parte específica, como foi feito, por que foi feito. A ideia é utilizar os recursos que vocês viram em sala de aula. Então vamos lá, esse é o experimento 1. Aqui tem o descritivo do experimento para que eu possa acompanhar na implementação. Então, eu não preciso recorrer lá ao documento, eu já copiei ele aqui para ele explicar o conteúdo. Né? Nessa situação, eu gravei a parte de mapeamento do Arga num arquivo separado. Essa extensão H quer dizer que é um arquivo header, um arquivo de cabeçalho. Muito utilizado para organizar o código e estruturar, inclusive no gestor de projetos de qualquer ideia, no caso aqui do micro-C também possui esse recurso. Né? Então, deixa eu localizar aqui uma pasta que tem a estrutura do código. Né? Aqui, ó, ele tem as funções globais, tem aqui, não é nessa parte não, mas vamos prosseguir. Então, todo o mapeamento, é, esse mapeamento ele vai ser feito num arquivo separado. Então, vamos lá. No código principal, eu tenho aqui as macrodefinições, onde eu coloco os literais que serão substituídos aqui, no caso o on pelo 1, o off pelo 0, o tempo de consideração da tecla, que no caso aqui eu estou adotando um valor observado aí durante a monitoria, né, uma prática muito importante para ver o resultado aqui na implementação. Esse valor de 20 milissegundos é um valor bem otimizado, ele tem provido aí fluidez nas teclas e uma boa resposta contra a trepidação. Aqui é o tempo em milissegundos do deslocamento que o texto faz. Eu chamei aqui de desloque, são 150 milissegundos. E o tempo em que aquela mensagem de erro fica piscando. Eu coloquei 400 milissegundos. A parte de variáveis globais estão eleitas aqui aquelas que eu vou invariavelmente utilizar em todo o código, ou seja, no programa principal ou nas funções. Então eu tento colocar aqui aspectos que eu vou alterar ou que eu vou visualizar em toda a extensão do código. É o que chamam de variáveis globais. Existe um vetor aqui, que é o vetor de definição do caractere especial, que é aquela setinha, que eu defini ele como constante. Na verdade, a própria rotina do micro-C já define como constante. Tem uma ferramenta aqui, cadê? Custom Character, tá vendo aqui? LCD Custom Character. Então tá aqui o desenho. Eu peço para gerar o código. Ele gera e esse código foi copiado como uma função. Essa constante foi definida aqui e eu simplesmente copiei. É uma maneira prática de usar os geradores de caracteres do micro-C. Então eu coloquei um vetor com a senha secreta, um vetor que contém os asteriscos, onde vai ser substituído pelo valor de escolha do teclado, uma mensagem PIC 16F887 para ser exibida, que vai varrer ali de um lado a outro, e a mensagem erro. Eu nomeei aqui umas variáveis que estão descritas aqui. Geralmente eu uso variáveis de 3 dígitos em minúsculo. As variáveis, as constantes em si, ou as definições, eu uso no modo maiúsculo. É uma padronização de código que me favorece reconhecer lá embaixo o que é que eu tenho, se é uma variável que eu criei ou uma definição que eu estabeleci. E as variáveis eu tento usar um mnemônico de frase, né? Que é o PDE, posição de edição, QDC, quantidade de confirmações, QDE, quantidade de erros, bit flag, o botão. Então são mnemônicos que me auxiliam na definição dos meus parâmetros. Né? As funções aqui que foram prototipadas, elas são compostas por 5 nesse programa. A primeira foi criada pelo aquele gerador, e aí eu criei uma função para ler as teclas, uma outra função para fazer
a exibição daqueles efeitos e mensagens quando a senha é acertada, que eu chamei acertou, e uma outra similar que faz a exibição da mensagem de erro quando a senha é digitada errada. A função de deslocamento ela foi criada para deslocar o texto da esquerda para a direita, né, fazendo aquele efeito de deslocamento. E como ela foi utilizada em várias partes aqui, se repetiu em várias partes, eu preferi também chamar como função. O programa principal tem a sequência básica de definição de variáveis locais, aqui são as variáveis dentro do main, e a inicialização de qualquer outra variável. É muito importante observar que a definição das variáveis para o uso de simulador, aqui o ponto inicial, ela pode até não surtir efeito, porque o simulador já apresenta algum tipo de inicialização, que coincide até com a inicialização do código. Mas para a implementação física, isso tem que olhar diretamente nas definições do datasheet e na condição imprevisível de memória. Em boa parte do experimento, se eu não definir aqui, eu tenho um resultado adverso. Então, por questão de segurança e recomendação lógica, né, você deve definir o valor inicial das suas variáveis de controle. Então, aqui eu defini que a posição de adição é a terceira, começando, lógico, do zero, é a mais à direita. Então, o asterisco mais à direita fica na posição 3. Essa é a posição que é considerada normal. A quantidade de confirmações que começa com zero, ele só vai confirmar quando pressionar a tecla SW2. E os botões aqui, o estado. Nesse exemplo, eu vou demonstrar que você pode mapear os botões em uma função e retornar com o valor daquele botão, daquela tecla que foi pressionada, tá? Através de uma variável, inclusive, de cunho global. Logo em seguida vem a configuração dos registradores. Aqui, registradores gerais, de portas analógicas e comparadores. Aí eu defino pela ordem alfabética do uso dos portes, né? Eu coloquei aqui de modo geral, né? Começando com o porte C, que tem o buzzer, então já coloco ele como saída e inicio ele desligado, então não tem risco de ligar o circuito e o buzzer tocar, né? As teclas definem tudo como entrada, então o valor alto e o valor baixo aqui não vai interferir. As portas de saída são os dois LEDs, o LED 1 e o LED 0, que é o porte E0 e o porte E1. Começam desligados, logicamente, né? E depois dessa fase de registradores eu começo com a inicialização do LCD. Então aqui vai inicializar o LCD, desligar o cursor, mostrar a tela inicial, que seria aqueles 4 asteriscos, e colocar o cursor embaixo na posição mais à direita. Então, o programa principal, que no caso aqui iniciado no loop infinito, né, basicamente as pré-configurações e depois logo em seguida o loop infinito, tem como primeira tarefa ler as teclas SW, S1 e S2. Quando ele chama essa função, que é a primeira função aqui depois da geração de caracteres, ele testa lá SW. Se SW0 foi a 0, porque eu estou usando o sistema pull down, significa que ela foi pressionada. Aí ele vai dar o tempo de debounce e vai ligar um flag. Depois ele vai verificar e mapear se a tecla foi liberada. Isso ele faz nas 3 condições. Ó. O processo é copiado 3 vezes, porque eu tenho 3 teclas. E a diferença básica entre elas é a identificação da tecla. SW0, BF0, SW1, BF1, SW2, BF2. Se eu tivesse 4, 5, 6 teclas, eu faria a mesma coisa aqui. Então, quando ele volta da função, ele já varreu o teclado. Se tiver pressionado alguma tecla, ele vem com alguma sinalização. Se pressionou a tecla SW, o BT0, SW0, o BT0 vai vir com 1. E aqui eu começo a testar tecla por tecla. A primeira tecla, ela faz um incremento do dígito. Então, aqui esse if está implícito, eu colocar BT0 igual a 1. Como aqui a condição de valor é 1, ele faz isso implicitamente. Então ele verifica se BT0 é igual a 1. Se ele desliga aqui o flag. E sendo a primeira posição um asterisco, ele muda para 0. Não faz mais nada aqui.
e vai agora verificar se, ao pressionar continuamente a tecla de SW0, extrapolou o limite máximo, que seria 9. Então ele verificou aqui, ó, pressionou, ele acrescenta 1, e se acrescenta 1, ele vai verificar se ultrapassou o 9. Se ultrapassou, ele volta ao 0. Isso aqui é uma condição que vai ser testada se ele fizer o incremento. Ele só fará o incremento depois que sair do asterisco. Então aqui, ó, é asterisco, ele bota 0. Ah, não é asterisco, é o 0, então ele soma mais 1. Aí fica 1. É o 2, ele soma mais 1, fica 3. E depois ele compara. Esse 57, na verdade, é o 9 na tabela ASA. Tá? Se ultrapassou o valor 9, ele volta para 0. Essas indicações aqui com apóstrofo é o valor já em ASCII, né? E aí ele exibe o texto inteiro. Cada vez que você pressiona um botão, ele muda o valor de um dos 4 dígitos, ele vai ter que reexibir todos os 4. Ele faz isso com um comando aqui, o LCD Alt, que mostra os 4 caracteres do vetor VC1. Se você botou 0, vai aparecer 0. Se botou 1, o que você tiver feito aí no VC1 vai aparecer. O buzzer, ele vai ser iniciado 200 milissegundos se o processo do botão SW2 de edição foi iniciado. Então, se você mudou da posição inicial, que é a direita, para qualquer uma das casas mais à esquerda, toda vez que você realizar a mudança de dígito, ele vai tocar o buzzer por 200 segundos. Essa condição está bem no final aqui. Deve-se adicionar um botão SW2 para voltar o caractere sem apagar os que já foram digitados, ligando o ponto do display que indicará a posição do caractere que vai ser modificado, aqueles indicadores e tal. Deixando claro que ele só pode modificar os dígitos que já foram adicionados anteriormente, né? Cada passagem de dígito, o buzzer será acionado 200 milissegundos. Então, a obediência a esse requisito está sendo atendida aqui, ó, nessa questão do botão 1. Se você mudou o dígito, automaticamente, se estiver fora da posição original, que é a posição à direita, ele vai tocar o buzzer por 200 milissegundos. Isso é o que faz a tecla SW0. A tecla SW1, ela confirma o valor que você escolheu e desloca se você estiver na posição mais à direita, né? A posição inicial. Então aqui ele verifica, na mesma lógica, né? Se o botão 1 foi pressionado, ele desmarca para poder capturar isso na próxima, e ele faz a verificação se pode ou não incrementar as confirmações. Porque se você estiver editando um valor mais à esquerda, essa contagem de confirmações ela não deve acontecer. Ele só confirma uma nova entrada quando você estiver do lado direito, no cursor mais à direita. Então aqui ele pergunta, ó, se a posição for a mais à direita, que é a posição 3, e a quantidade de confirmações for menor que 4, e não tiver um asterisco lá naquela posição, isso significa que você pode confirmar um valor. Então você iniciou o sistema, só tem asterisco. E se pressionasse a tecla SW2, ele confirmaria se não tivesse essa condição aqui. Então são 3 condições para monitorar a confirmação ou a contagem de confirmação do valor, né? Logo em seguida ele verifica se a senha pode ser avaliada, e essa condição aqui é quando você já confirmou 4 vezes e você estiver na posição original. Então se você estiver editando o valor lá na primeira casa à esquerda, e você confirmar, ele não vai checar a senha, ele vai só mudar a sua posição para a posição inicial. Aí nessa condição, você pressionar de novo, ele vai confirmar, né, o valor. Porque você pode estar editando o primeiro valor, ou nem editou o primeiro valor, e viu que o número mais à esquerda está errado. Aí você vai lá, desloca o cursor, muda aquele número, confirma aquele número e volta para editar a primeira posição. Aí sim, se você pressionar o confirma, ele vai, digamos assim, fazer a avaliação da senha, né? Então tem que ser 4 confirmações e você está na posição à direita. A contagem de acertos está sendo monitorada por essa variável.
Ele faz a comparação dos dois vetores, o vetor 0, que é o vetor que tem a senha, e o vetor 1, que é o vetor que você está digitando, você está editando. Se somar 4 vezes que eles são iguais, significa que você acertou os 4 números. E tem que ser naquela ordem que está lá, né? Senão, você errou a senha. Tem 4 números, você confirmou. Se acertou, você executa o procedimento que acertou. Se errou, você executa o procedimento que errou. Chama a função acertou ou a função errou. Logo em seguida, nós vamos verificar a questão de deslocamento. Olha, não tem 4 dígitos ainda. Você não está comparando aqui se a senha foi acertada ou não. Você está simplesmente deslocando o valor. E tem uma condição para que você possa deslocar. As condições são essas 3 aqui. Primeiro, você tem que ter um asterisco lá à esquerda que possibilite você deslocar. Se você tiver 4 entradas já, você não pode deslocar. Mas se tiver 2, 3, aí uma, você pode deslocar, porque vai ter um asterisco lá à esquerda. Então, a primeira condição é ter um asterisco lá à esquerda. A segunda condição é que você tenha digitado um valor. Você não pode deslocar com os 4 asteriscos. Tem que ter um valor ali para deslocar, nem que seja o 0. A terceira condição é que você esteja na posição mais à direita, né, na posição inicial. Então são essas 3 validações que ele precisa fazer, são 3 entes aqui, 2 entes para 3 condições, para ele poder rotacionar. E a rotação é simples, você pega o valor inicial lá da coluna à esquerda e vai assumindo as posições mais à direita. Então a posição 0 assume a 1, a 1 assume a 2 assume a 3 e a 3 assume 0. Então quando você pressiona um número ali e confirma, esse número vai para a esquerda e no lugar dele ficou um 0. Que está dentro do centro colocado aqui. Aí ele exibe todo o vetor já atualizado, lógico, vai mostrar o deslocamento. Acende o LED por meio segundo e depois apaga. Toda vez que você confirma, você desloca o cursor para a posição mais à direita, para a posição 3. Por isso aqui ele volta à direita. Você está lá na primeira, segunda coluna, quando você confirma, ele desloca para que você continue o processo de entrada da senha. O cursor ele exibe novamente. E aí é o que foi feito no botão 1. Para o botão 2, que é o botão de edição, ele vai fazer o mapeamento, vai apagar a posição atual, né, do cursor e vai verificar se ele vai deslocar ou não o cursor. Se o cursor já estiver na posição 0, já estiver à esquerda, ele não vai deslocar para lugar nenhum, né? Se ele estiver numa posição mais à direita, ou seja, se a posição dele for maior que 0, aí sim ele pode decrementar e deslocar. Se a posição que foi decrementada tem um asterisco, observe que aqui ele decrementa, se ele encontrar um asterisco ele volta, ele incrementa novamente. Ele não permite que você faça o deslocamento para uma posição que tem asterisco. Volta à posição, eu escrevi aqui, anterior. Certo? Compilar aqui não vai dar erro nenhum. Ele fez a compilação aqui, tudo certinho. E aí ele bota novamente o cursor. Pronto, acabou o programa. Essa é a sequência. Para as funções de acerto e erro, nós vamos ver agora, ele verifica aqui. No caso do acerto, ele vai entrar com os números 3, 8, 5, 9 sendo deslocado para a esquerda. Então esse primeiro deslocamento aqui movimenta os números 3, 8, 5, 9. Depois ele vai fazer 2 vezes o deslocamento da frase PIC 16F887. Tem umas características aqui nessa função que eu indiquei. A posição inicial que ele vai iniciar o deslocamento, a quantidade de caracteres que tem o vetor. Nesse caso aqui, o vetor VC1, eu só quero os 4 caracteres. Podia até ter mais, mas eu só quero os 4 caracteres do VC1, que é 3, 8, 5, 9. E ele vai começar na posição 6. Aí ele coloca o vetor lá nessa posição e desloca para a esquerda. Ele já estava lá, inclusive, ele só vai ter o efeito de deslocamento. Para a frase PIC, que tem 9 caracteres, eu indiquei aqui. Eu começo na posição 16, então ele começa lá no canto,
direito do LCD e vai até o outro canto esquerdo, fazendo isso duas vezes. Então essas funções fazem aquele efeito do Pix deslocar. Ele limpa a tela, né, depois de realizar esses dois efeitos aqui, aguarda um tempo, coloca os asteriscos, coloca o cursor novamente, zera a contagem, ele volta para a rotina principal, já com essa contagem zerada, dizendo que pode reiniciar, porque o controle do processo é todo feito com a existência ou não daqueles asteriscos. Então ele aqui zerou todo o processo e reiniciou. Aí ele indica que você acertou e que está novamente tentando acertar a senha. Para a função erro, eu desloco o número que está lá que foi digitado. E no caso da palavra erro não é um deslocamento, o requisito pede que pisque. Então ele faz aqui 3 vezes o pisca-pisca do erro. Ele liga, acende do tempo que está lá, no caso 400 milissegundos. Ele coloca isso lá na posição 7. Né? Ele conta a quantidade de erro, ele incrementa a quantidade de erro, na verdade. Então, erro começou com 0, então é o primeiro erro. Ele incrementa aqui e ele vai testar. Se o erro for maior que 2, 3 por exemplo, né? Ele vai terminar o processo. Ele liga o LED, liga o buzzer, conta 5 segundos, depois ele desliga o buzzer, desliga o LED e zera tudo para reiniciar. Você tem 3 tentativas de erro. Na terceira, se você falhar, ele já reiniciou o processo, né? E aí ele reexibe o vetor. Se foi zerado, ele vai ter só asterisco. Se não for, ele vai aparecer o número que você errou, aquele que você digitou. E aí ele tem a configuração aqui. Se a quantidade de erro for maior que 0, ele já mostra do lado direito. Porque quando está com 0, eu não mostro a quantidade de erros. E aqui sim, vai mostrar lá 1, 2, só, né? Pronto. Como é feito o deslocamento em si? Essa é uma função que deu mais um pouco de trabalho, porque as funções de deslocamento da biblioteca do microC não atenderam a minha expectativa ou o modo de deslocamento que eu queria realizar. Então eu tive que criar aqui à mão esse deslocamento. Eu recebo aqui uma posição de referência inicial, que seria qual coluna inicial, a quantidade de caracteres e o vetor, porque essa função ela tanto serve para VC1 como para VC2, ou como para um texto que eu queira colocar aqui. Nesse caso, VC1 e VC2 foram utilizados. A mesma função para 2 vetores diferentes, só que um vetor tem 4 e o outro vetor tem 9. Então isso é considerado nessa aplicação aqui da rotina. Então ele começa com a referência 0, limpa o LCD, mostra o conteúdo do vetor na posição de referência mais 1, então se mandou 6, ele vem com mais um 7. E aí ele dá uma espera para que o número fique exibindo. Ele vai agora deslocar a posição desse vetor da direita para a esquerda, diminuindo de 1 em 1 aqui. Então, enquanto a referência for menor que o máximo, ou seja, se o máximo tiver 4 caracteres, enquanto tiver caractere para exibir, ele vai executar esse loop. O deslocamento ele vai consumindo os caracteres. Aí esse for aqui ele faz o deslocamento da posição inicial, que no caso não pode ser superior a 16, então se eu botar um valor e a conta desce lá 17, não tem essa coluna 17 no LCD. Então ele fez uma comparação aqui, se for menor que 16, mostre. Se não for, ele continua o for, porque não vai mostrar nada porque não tem coluna 16. Porque a informação que eu mandei aqui para o PIC, né, 16F, ela foi com a primeira coluna iniciar na posição 16. E aí na 16, para ele imprimir o resto, ele teria que ir para 17, 18 até 25. Mas não existe isso nesse LCD, que é 16 por 2. Então, se for menor ele aceita, mas se for maior, ele não vai executar essa exibição. Então só aparece aquilo que for possível aparecer. Então, ele vai rodar aqui, vai diminuir para a esquerda, e aí vai imprimir o 2, depois para a direita imprimir o 3,
depois mais um, até chegar ao nono, ele vai estar deslocando a posição de referência uma casa toda vez que o loop for executado. Bom, o último caractere, ele sempre fica lá na tela. E aí quando eu saio do for, eu avalio, que ele incrementa mais um, né? O W começa aqui, com um valor de referência, e vai até o final do max. Então, se o max aqui tinha 9, ele sai do loop com 10. É para ele apagar aquele último número que estava lá, dando a impressão de movimento. Porque se eu deixasse aquele valor, ia ficar um rastro. Ele vinha trazendo, por exemplo, 3859, aí vinha um 9 rastreando até o início da tela. Eu tenho que apagar esse rastro, usando esse mecanismo aqui. Tem um tempozinho de deslocamento, porque ele faz isso com um conjunto, depois espera e faz de novo, dando aquele efeito de deslocamento similar ao da função, né? Mas aqui eu estou deslocando em bloco. Eu preparo 9, aí faço deslocamento, dou um tempo, faço deslocamento mais 9 e vou apagando e refazendo. Pronto. Logo em seguida, eu quero saber se eu cheguei no canto esquerdo. Se eu cheguei no canto esquerdo, eu vou consumindo ali a referência até sumir completamente a frase. Então o pique, por exemplo, ele vai quando chega no canto esquerdo, aí some o P, depois some o I, some o C, e assim é feito até desaparecer todos os caracteres com essa última função aqui. Ok? Então foi dessa forma que imaginei essa solução para atender tudo que foi pedido aqui no deslocamento. Dá uma olhadinha direitinho, vê se tem alguma dúvida. Tem outras maneiras de se fazer, lógico, que vai chegar no mesmo resultado, né? Mas caso, por que implementou assim? Por que implementou assado? Aí foi na tentativa de usar os recursos ministrados em aula durante o período, com as ferramentas de programação que podem ser implementadas aí sem prejuízo, sem usar funções que não foram autorizadas, ou atendendo aí algum tipo de lógica que possa resolver as demandas, né? Então, no laboratório implementado, ele fluiu bem, respondeu bem ao que foi programado aqui. Se tinha algo que ficou com a interpretação diferente, aí precisa ser corrigido o código, porque o código atual ele atende tudo que foi entendido desse código. Pode ter certamente algum erro de entendimento, mas o que foi pedido aqui está atendido.